Aula 10 do curso Desenvolvimento Orientado a Componentes com UML. Continuamos o tratamento do tema a construção de um componente como um artefato orientado a objetos. Na prática, a apresentação da solução, que é o padrão de interface de componente. Agora, a parte 2. Na primeira parte, o foco foi a caracterização do problema. Aqui na parte 2, nós queremos mostrar a estrutura da solução. Então, quando eu falo estrutura, vamos lembrar que a modelagem de um software tem que tratar o aspecto estrutural e o aspecto dinâmico. Então, aqui na parte 2, nós vamos tratar o aspecto estrutural. Na parte 3, nós veremos o aspecto dinâmico. Bom, muito bem. Então, sigamos em frente. O nosso ponto de partida foi o quê? Olha, a nossa necessidade, que é implementar um componente como um artefato orientado a objetos. Na aula passada nós caracterizamos o problema de que forma? Quer dizer, olha, nós precisamos de nós caracterizamos o problema no sentido de que, olha, há uma possível solução? O padrão de projetos Facade. Só que ele é limitado. Então, parte 1, caracterizamos este problema colocado, né? Olha, Facade tem problemas, Facade poderia ser um candidato à solução, mas tem problemas. E nós dissemos ainda o seguinte, olha, e nós queremos uma solução com algum jogo de cintura, quer dizer, uma solução que me permita a interconexão de componentes beyond, mas também uma visão heterogênea, onde um componente beyond, que é o que eu quero construir, possa se conectar a componentes feitos segundo outras abordagens, desde que artefatos orientados a objetos, ou outros artefatos orientados a objetos que não sejam componentes. Muito bem. Então, vamos começar a ver agora esta solução. Então, aqui está a estrutura do padrão de projeto. Eu vou voltar a essa imagem em outro momento. Eu vou detalhar os elementos dessa imagem ao longo dessa aula, mas nesse momento eu quero mostrar o quê? Olha, o padrão de projeto que nós estamos tratando, que é o padrão de interface de componente, ele é composto por essas classes que estão destacadas em cinza. Então são todas, as 5 classes são todas classes abstratas e que... Para que serve classe abstrata? Para originar subclasse concreta. Então, as classes brancas são as subclasses concretas que eu vou gerar quando eu for produzir o meu componente. Então, usar este padrão de projeto para produzir um componente significa produzir as subclasses que caracterizam o meu componente. E em amarelo nesta imagem nós temos interfaces. Então, interfaces fornecidas, interfaces requeridas. Então, a interface de cima de todas, que está associada a uma classe de porto, diz assim, olha, a interface fornecida, interface específica fornecida. Se refere a quê? A métodos que o componente deve fornecer, deve implementar internamente, que elementos externos invocarão dele. Todas as interfaces que aparecem abaixo são interfaces requeridas, ou seja, métodos que o componente invocará de quem estiver conectado a ele. Muito bem, então observem, os elementos do padrão são as classes em cinza. As classes brancas se referem a classes que eu criarei quando usar o padrão. Da mesma forma, as interfaces são aquelas interfaces referentes a operações fornecidas, operações requeridas, que eu vou também definir quando eu for construir o meu componente específico. Muito bem. O padrão de interface de componente, aquele conjunto de classes que ali está, ele prevê 3 papéis, que estão aí listados: papel de interface de componente, papel de porto e papel de caixa de saída de porto. 1. A interface de componente. Então observa ali na imagem abaixo que 1 está associado à classe Component Interface. Então a classe Component Interface, ela é o quê? Ela é a implementação da interface do componente. Muito bem. Então notem que Component Interface agrega a classe ao lado,
desculpem, à direita, que é a classe Interface Port, que recebe o número 2, quer dizer, é a implementação do porto. Então a interface do componente, ela agrega um ou mais portos. Então, interface de componente agrega portos, um ou mais, pelo menos um. E o terceiro papel, o papel de caixa de saída de porto, é aquela classe menorzinha ali abaixo, Port Outbox. Então observem que a agregação ali associada a essa terceira classe, e a classe Interface Porto, agrega 0 ou 1 instâncias de Port Outbox. Ou seja, um porto ele pode ter ou não uma caixa de saída. Vamos entender isso passo a passo. Primeiro elemento, Component Interface. A classe Component Interface destacada ali pelas setas azuis. Seta azul de cima, na verdade. Então, Component Interface, eu estou dizendo o seguinte, agrega os elementos do subsistema de interface do componente e do subsistema estrutura interna. Então, a classe Component Interface, que implementa a interface do componente, qual é a função dela? É ser um agregador de elementos. Ela agrega os portos, claro, a interface do componente possui os portos. Então, digamos assim, ela implementa uma ideia que é do paradigma. Mas eu estou dizendo que ela também agrega os elementos da estrutura interna. Agrega os elementos da estrutura interna. Mais à frente nós vamos ver isso, até porque nessa apresentação, nessa parte 2, eu estou tratando apenas a interface. A estrutura interna a gente vai ver já na parte 3. Então observem que a classe destacada acima é a classe Component Interface, que vai gerar uma subclasse que eu chamei ele de Concrete Component Interface, destacada pela seta azul de baixo. E quando eu criar esta subclasse, eu tenho que definir o quê? Quais são os portos que esta classe agrega, quais são os elementos da estrutura interna que essa classe agrega. Muito bem, então, e observe o seguinte, algo também que eu acho que é interessante destacar, é que como essa classe, a instância dessa classe, vai agregar, digamos assim, a estrutura do componente inteira, tanto os portos como os elementos da estrutura interna, notem que essa classe é o grande pacote de tudo, está tudo aí dentro. Né? A finalidade dela é organizar a estrutura toda. Muito bem. Próxima classe, a que está ao lado dela, a classe Interface Port, que exerce o papel de porto. Né? Então, a classe Interface Port é a implementação do meu porto de interface. Então, diz assim, responsável por receber as invocações das operações fornecidas pelo componente. Então, olha que isso é muito importante. Nós sabemos que um porto de componente, conceitualmente falando, não estou falando aqui, então, conceitualmente falando, um porto é o quê? Olha, é por onde chegam as operações fornecidas pelo componente, então as invocações externas chegam, mas num porto de componente, genericamente falando, é onde se originam as invocações para quem estiver conectado ao componente. Quer dizer, quando o componente invoca uma operação requerida. Muito bem, e eu estou dizendo aqui, olha, agora concretamente vamos implementar um porto. Esta classe Interface Port, que implementa um porto, ela é responsável apenas pelas operações fornecidas. Ela é responsável apenas por receber invocações de operações fornecidas. Ou seja, ela não tem nada a ver com operações requeridas. Eu estou separando finalidades, digamos assim. E observem na imagem, destacadas pelas setas azuis menores abaixo, eu tenho o quê? Nós sabemos que a classe Interface Port ela é abstrata, ela vai originar uma subclasse concreta, ou várias subclasses concretas, eu estou exemplificando ali uma subclasse concreta, a Concrete Interface Port, ok? E esta subclasse concreta, Concrete Interface Port, ela faz o quê? Ela implementa uma interface. De quê? Uma interface provida, uma interface fornecida, uma interface UML, que contém um conjunto de assinaturas de operações
fornecidas pelo componente. Muito bem, então vejam, quando eu crio uma subclasse de interface port, eu preciso associar esta subclasse à interface, ou às interfaces, não precisa ser uma só, né? Interfaces UML de operações fornecidas. Uma ou mais interfaces, uma coleção de operações. Então vejam que uma coleção de operações pode estar definida numa única interface UML ou em mais de uma interface UML. Muito bem, terceiro elemento, né? Terceiro papel, o papel de caixa de saída de porto. Classe PortOutBox, então destacada lá em cima. Né? PortOutBox, responsável por invocar as operações requeridas pelo componente de elemento externo a ele conectado. Então vejam, a classe que implementa o porto, ela faz o quê? É responsável pelas operações fornecidas. E a classe que implementa a caixa de saída de porto, que aí está, é responsável pelas operações requeridas. Então, na prática, um porto ele vai ser construído com duas instâncias. Né? Uma de uma subclasse de interface port, outra de uma instância de subclasse de PortOutBox. Né? A instância de subclasse de interface port responsável por operações fornecidas. E aqui, a instância de subclasse de PortOutBox responsável pelas operações requeridas. Então, lembrem-se que a interface port, o porto de interface, ele agrega uma caixa de saída. 0 ou 1. Pode não agregar nenhuma, pode agregar uma. Muito bem. Vamos ver isso a seu tempo. Agora observem também que, diferente lá da classe que implementa o porto, a classe que implementa a caixa de saída, PortOutBox, ela é uma classe abstrata, mas ela tem 3 subclasses, todas as 3 abstratas. Vamos olhar então, por que nós precisamos de 3 subclasses de PortOutBox? Vamos olhar cada uma delas. Primeira à esquerda, Standard PortOutBox. Invoca a operação de um componente, beyond, sejamos claros. Significa o quê? Olha, que quando eu construo um componente para interagir com outro componente beyond, dois componentes do nosso modelo de componente, ele precisa ter uma caixa de saída standard PortOutBox, quer dizer, uma subclasse de standard PortOutBox. Então observa o único atributo dessa classe que está aí colocado na imagem. O único atributo é porto externo, external port, porto externo, e é do tipo interface port, ou seja, uma caixa de saída, ela pretende apontar um porto segundo o modelo Beyond. Vamos para a segunda subclasse. Broadcast PortOutBox. Invoca a operação de uma coleção de componentes simultaneamente. Então, enquanto a primeira subclasse ela era feita para a comunicação, digamos assim, tradicional, 2 componentes conectados por seus portos, esta segunda subclasse ela é voltada à comunicação do tipo broadcast. Então, o que é a comunicação broadcast? É quando a invocação de um componente, que é feita inclusive pela caixa de saída, a caixa de saída externa, a invocação a quem estiver lá do lado de fora, a invocação é feita não a um componente, mas a vários, a uma coleção de componentes. Então observem que o atributo desta subclasse Broadcast PortOutBox, ele é do tipo interface port, quer dizer, é a ideia de apontar a instância da classe que implementa porto, que é interface port, o tipo é interface port, mas ele não aponta uma instância de interface port, ele aponta uma coleção de portos. Então, enquanto que a primeira subclasse Standard PortOutBox, ela aponta um porto, esta segunda subclasse, aqui destacada na seta azul, a nossa Broadcast PortOutBox, ela invoca uma coleção de portos simultaneamente.
terceira subclasse. Muito bem, a non-component port-out-box. Invoca a operação de elemento externo que não seja um componente beyond. Isso é caracterizado como? Observa o atributo. O tipo do atributo agora é object. Object significa o quê? Pode apontar qualquer coisa. Object é o topo da hierarquia de herança, conceitualmente falando em várias linguagens. Então, o topo da hierarquia de herança significa o quê? Que na prática aponta qualquer negócio. Então, esta caixa de saída ela pode apontar qualquer coisa. Então, ela serve para quê? Ela serve exatamente para que o meu componente possa interagir com outro elemento que não seja um componente beyond. E é qualquer coisa, um componente feito segundo alguma outra abordagem, desde que orientado a objetos, ou é um subsistema orientado a objetos não caracterizável como um componente, ok. Uma instância de classe, ok, qualquer coisa. Para quê? Como eu dizia na parte 1 desse tema, é o quê? Porque eu quero heterogeneidade. Se eu tiver um modelo de componente que propõe claramente uma estrutura de componente, o modelo de componente beyond faz isso, propõe uma estrutura de componente, porém, um componente beyond só pode conversar com outro componente beyond, a coisa fica muito restrita, muito limitada. Ok? Muito bem. Então, vimos aqui o conjunto de elementos. Agora vimos classes, vamos pensar nisso como instâncias. O que acontece com essas classes? Então, observem, essa imagem é densa. Então, observem que essa imagem aqui acima de mim, a parte com o contorno vermelho, ela é a ideia de um componente. É a ideia de um componente. Esse componente é o quê? Notem que o elemento mais externo, Concrete Component Interface, é o quê? Ele é uma subclasse, ele é uma subclasse, ele é uma instância, melhor dizendo, daquela subclasse de Component Interface que aparece lá no canto superior esquerdo da imagem. Notem a seta apontando ali da borda de fora para ela. Na verdade, não é instância da superclasse, que é abstrata. É a instância da subclasse que está com a setinha azul embaixo. Da mesma forma, os demais elementos. Então, quando eu digo que uma interface de componente agrega um porto, notem que a segunda seta comprida ali que sai do contorno vermelho aqui em cima aponta para a classe interface port. Então, por quê? Porque aquilo ali é um porto. E aquilo ali é uma instância de uma subclasse, então apontada pela seta azul pequena embaixo, abaixo do interface port. E finalmente o elemento mais interno é o quê? Olha, é a caixa de saída. Então vejam, uma interface de componente agrega um ou mais portos e um porto agrega uma caixa de saída, ou nenhuma. Nesse caso, o porto agrega uma caixa de saída. E essa caixa de saída vai ser o quê? Instância de subclasse de port-out-box. Então a seta longa aponta para port-out-box, mas lá embaixo na figura, a seta azul pequenininha aponta para quem? Concrete Standard Port-out-box. Então, olha, essa é uma caixa de saída para conversar com um componente, com um outro componente beyond. E esse outro componente beyond está aqui em cima, lá no lado direito da imagem. Então, o meu componente, todo apontado aqui, que é o circundado em vermelho, interagindo, ou conectado, na verdade, a outro componente, que é o componente que aparece aqui em cima, no lado direito. Então, observem nessa ligação dos componentes, aqui em cima, importante. Então, a ligação entre o que está contornado em vermelho e o que não está contornado em vermelho aqui em cima. Então, observem que o papel da caixa de saída é apontar porto. A caixa de saída de um aponta o porto do outro. O porto, entendendo como instância de subclasse de interface port. A implementação de porto do padrão, do nosso padrão de projetos, do nosso modelo de componente. Muito bem. Então, nessa aula, minha intenção foi mostrar a estrutura da solução,
Agora a questão é a dinâmica. Como é que eu boto isso aí para funcionar? Né? Então, apenas essa estrutura acaba me dizendo muito pouco. Dentro da ótica, óbvio que software tem que ter uma modelagem estrutural e tem que ter uma modelagem dinâmica. Então, nós vamos encerrar aqui a aula da parte 2. Né? Na aula da parte 3, nós trataremos a visão dinâmica dessa solução que acabamos de ver. Então, ficamos por aqui.